Bem, estamos de volta já agora com o primeiro bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje contando aqui com a presença do professor Vantuil Marques Chiappini e também com a presença do doutor Bruno Luiz da Silva Rocha, advogado previdenciário, que vão nos ajudar hoje a trabalhar, a discutir esse tema que é a reforma previdenciária. Queria começar pelo professor Vantuil, para que ele pudesse fazer aí uma chamada contextualização, para que o telespectador pudesse, porque as informações elas chegam muito superficiais, né? E na superficialidade, quando você não sabe, você tem a insegurança, você tem a desconfiança. E a gente vai tentar buscar aqui, Bruno, levar o maior volume possível de informações que dê uma certa segurança, uma certa tranquilidade para a decisão ou para lá na frente, para o posicionamento diante disso. Vantuil, primeiro, Previdência Social. Acho que é importante a gente falar o que é esse conceito de previdência social, para que as pessoas possam entender. Porque hoje está todo mundo preocupado com o seguinte: vou me aposentar, pensa só em aposentadoria. Mas lá tem 15 itens quando falam em Previdência Social. O que é Previdência Social? É verdade. A Previdência Social é a espécie, né, do gênero Seguridade Social e tem como principal objetivo amparar os segurados, aquelas pessoas que contribuem, né, os segurados e seus dependentes, numa eventualidade qualquer, ou seja, nos riscos sociais. Então não é só aposentadoria, morte, uma doença qualquer, uma incapacidade, uma invalidez, um acidente, enfim, prisão, no caso do nascimento de um filho, são vários fatores considerados riscos sociais. Então, Previdência Social é muito mais do que aposentadoria. A abrangência é muito grande. Daí a necessidade de chamar nesse momento a consciência de todos que estão nos assistindo, por um fator muito simples. A abrangência é geral, não tem isso que vai atingir um ou outro. Então, Previdência Social é um assunto de interesse geral que acho que nós não podemos deixar ninguém afastado desse debate. Daí a necessidade de aprofundarmos o assunto ao longo do programa. Bruno, você disse inicialmente de uma série de dúvidas e de desconfiança. O que a gente falou aqui no começo é essa coisa de, primeiro, a gente deixar claro o que é a Previdência Social, né? Porque, como o professor Vantuil disse, as pessoas pensam que é somente a aposentadoria, né? Inúmeros auxílios que são dados, né? A própria invalidez, né? A pensão, coisa nesse sentido. Então a gente gostaria que você, como é que é essa sua influência em função dessa busca pelo direito previdenciário, como é que você está nesse primeiro momento vendo toda essa questão? Essa questão do direito previdenciário, como o professor falou de forma brilhante, nós sabemos que é esse tripé da seguridade, previdência, assistência e saúde. Vamos falar sobre previdência, que no caso tem o caráter contributivo. Então, se a gente pegar logo a raiz da palavra previdência, nós vamos ver que vem de prevenir. Nós contribuímos, existe a contribuição que ela é obrigatória, e, na verdade, essa contribuição obrigatória que faz com que essa máquina pública consiga sustentar as pessoas. Não é um favor o governo, quando ele dá uma aposentadoria ou quando ele dá uma pensão para uma pessoa, ele não está prestando um favor à pessoa ao enviar esse recurso, mas, na verdade, a pessoa está resgatando aquilo que durante muito tempo ela, como se fosse um depósito, ela pagou, ela contribuiu e chega a um determinado momento, ela sofreu um acidente ou chegou no momento de se aposentar, nada mais justo do que ela poder usufruir desse direito dela. Por isso, prevenir. Aquela poupança. Mas vamos agora entrar no debate, que ele também é político, e eu sei que o Vantuil também gosta dessa parte. Vantuil, o que se fala é o seguinte, é que há que se fazer uma reforma independente dos oposicionistas à reforma, porque senão vai haver um colapso no Brasil. O Brasil vai colapsar em função do chamado rombo da Previdência. Alguns, quando se discute, falam não existe rombo algum, tá? Mas é bom se dizer que existem dois tipos, né? Da privada e da pública, né? Então, os estados hoje estão muito comprometidos. O que acontece no estado do Rio hoje está acontecendo em mais 11 estados no Brasil com as mesmas características, que a gente ouve somente falar aqui. Mas o que se diz mais é o seguinte, olha só, as pessoas começavam a contribuir com 14 anos, com mais 35 anos, 49.
e tinham uma expectativa de vida de 60 e poucos anos. Então, a Previdência ela colocava aí como cálculo atuarial mais 15 anos. Ela fazia todo aquele cálculo pensando, vou pagar a aposentadoria para essas pessoas que vão viver aí até os 64, 65 anos, possivelmente umas 70, as outras 58, coisa nesse sentido. A primeira coisa que eu queria trazer para você é o seguinte: existe ou não existe esse desequilíbrio? As pessoas estão vivendo mais, tá? E esse desequilíbrio que se fala, para a gente entrar não em termos de posicionamento, mas esse desequilíbrio que se faz. E antigamente, outra coisa, todo mundo só depositava, não tinham os aposentados. Havia uma grande poupança. Agora começou o país a envelhecer. Eu até me sinto à vontade para falar sobre isso. E, o programa nos deixa à vontade para emitir parecer, as nossas opiniões. Eu continuo achando a Previdência, a reforma perversa. Eu entendo que é perversa porque nós temos que trabalhar, em que pese o desequilíbrio. Desequilíbrio há, mas é um desequilíbrio que poderia ter sido tratado de outra forma. Veja, hoje, os maiores devedores da Previdência, nós temos bancos, nós temos clube de futebol, enfim. Bom, esquecendo isso, ainda a gente não pode ignorar que a fonte de custeio da Previdência não vem só das minhas contribuições, das suas contribuições, das nossas contribuições. Nós temos outras fontes, COFINS, uma contribuição para financiamento da assistência, da Seguridade Social, nós temos a contribuição sobre lucro líquido das empresas, nós temos tantas outras fontes, além da parte que cabe ao empregado, da parte que cabe ao empregador. Talvez a mudança de foco da reforma fosse mais eficaz, é o que eu, de uma maneira singela, entendo. Não posso ignorar também, ao longo dos anos, eu pude observar isso dentro do meu trabalho, existe sim um desequilíbrio. O número de pessoas contribuindo hoje para os aposentados está ficando meio crítico, mas eu ainda entendo que uma mudança seria agora, ou então, façamos algumas reformas, mas vamos incluir nessas reformas também algumas questões deixadas para trás. Por exemplo, a quantidade de crédito previdenciário que tem largado por aí. Bruno, o professor Vantuil falou uma palavra que, de certa forma, é provocativa, né? E aí você fique à vontade para que você possa se manifestar. Ele disse que a reforma é uma reforma perversa, né? Aí eu trago outro contraponto, porque nos cabe aqui, não é um programa de opinião, mas me cabe fazer o contraponto. Eu sou o mediador da questão. Quer dizer, eu estive ano passado, ano retrasado, em Portugal, e cheguei num momento exatamente onde havia uma grande crise no país, onde havia uma reforma. E a reforma era a reforma previdenciária. E a reforma previdenciária ela estava alcançando, naquele momento, os já aposentados. Então, estava se tirando 30% do rendimento da aposentadoria. Por quê? Porque você falava que tinham deixado passar muito tempo. Então, da mesma forma, Portugal, como Grécia, são dois exemplos disso. O professor fala que é perversa, alguns outros dizem que se nós não fizermos a reforma, daqui a pouco, quem vai sofrer são aqueles que hoje já estão aposentados, que vão ter que reduzir as suas aposentadorias. Como é que você pensa disso tudo? Concordo com o professor, eu chamo ela de perversa, mas eu também chamo ela de duvidosa, no sentido de que nós temos duas linhas, temos a linha do governo que é favorável à reforma e temos uma outra parte que é desfavorável. A parte favorável da reforma, que é o governo que enviou a proposta de emenda à Constituição, eles são favoráveis por causa de números. Inclusive o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele disse que se em 2018 não houver um tipo de reforma da Previdência, terá mais ou menos 202 bilhões de prejuízo. Se continuar até 2060 sem reforma, vai passar dos 10 trilhões o prejuízo. Isso é o governo que diz. O Senado Federal fez uma CPI do ano passado e no mês de outubro de 2017 veio o resultado da CPI. E nesse resultado que foi ouvido vários setores da sociedade, a OAB também foi ouvida, vários técnicos e professores de direito previdenciário foram ouvidos nessa CPI, mas o Senado, nessa CPI, o resultado é que não existe esse déficit, não existe esse prejuízo
Não existe esse rombo da Previdência Social. Para o Senado, nós sabemos que é um julgamento também um pouco político, para eles não tem necessidade nenhuma de ter reforma da Previdência. Então nós temos o governo falando que tem, nós temos uma outra parte falando que não existe a reforma da Previdência e a população fica nesse meio termo sem saber em quem acreditar. O governo, como o senhor mesmo falou, gastou uma certa quantia de dinheiro para poder fazer propaganda na televisão, para poder mostrar que é necessário essa reforma da Previdência. De fato, ela é duvidosa, eu questiono, em relação a números, por exemplo, a JBS, ela deve 2 bilhões, Banco do Brasil, Caixa Econômica também deve praticamente 1 bilhão cada um. Então, por que antes de fazer reforma, professor, primeiro não cobra essas pessoas? Vamos primeiro cobrar esses valores que são atrasados, esses valores que estão devendo, depois sim que cobrar. Peraí, não teve condições não? Então aí a gente pensa em possivelmente uma reforma, mas cobra primeiro. Professor, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas só para a gente poder deixar posicionado. Existe, então, uma proposta que está na Câmara, na comissão lá de Justiça, houve um relator, e depois já foi alterado, coisa nesse sentido. O que assim, de mais, o senhor vê assim, que de mais lhe chama a atenção nessa reforma que hoje ela está para chegar agora ao Congresso? E é exatamente o fator, aí que eu diria, a perversidade da reforma está aí. A questão de alteração na idade. A questão na alteração da idade, como muito bem colocado, o aspecto, o cenário era outro, a expectativa de vida era outra. E muito se cobra do Brasil também a questão da idade mínima para aposentar, levando-se em consideração que no Japão, na Alemanha, a idade mínima lá existe, 65 anos. A questão é que o aposentado japonês, o alemão, ele, uma vez aposentado, ele sai para viajar. Ele vai curtir a vida. O brasileiro vai para o hospital. Daí eu entender que existe a necessidade de buscar uma sustentabilidade da aposentadoria aos 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Essa é a questão da perversidade que eu vejo. Então, o fator mais relevante é a introdução da idade mínima. Hoje não se aplica, hoje você tem aposentadoria integral, independentemente da idade mínima, desde que você alcance os 35 anos de contribuição se homem e 30 se mulher. Claro, né, aí tem aquela questão do fator previdenciário, aquilo que foi muito discutido, mas eu vejo a coisa dessa forma. A perversidade é a introdução da idade mínima. E é isso que nós vamos começar e vamos voltar falando no segundo bloco, exatamente dessas questões, quer dizer, onde se fala da perversidade, e agora o professor já disse que é na questão da introdução da idade mínima, coisa nesse sentido. E, como eu disse, nos cabe aqui trazer elementos para que possa, de alguma forma, quer dizer, até provocar o debate, incendiar mais o debate, no sentido de que você possa aí absorver aí um maior volume de informações. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Até já.